Então, os recadinhos de sempre aqui, pessoal que está vendo no Instagram, a gente passa a primeira parte da reunião no Instagram, depois a gente fecha quando a gente vai conversar aqui, trocar ideia. E se você quiser participar, a gente tem o nosso grupo de gestores, o nosso grupo de vendedores, é só mandar uma DM aí para nós. Então, pessoal, vou passar a nossa primeira parte da reunião aqui. A Carol entrou agora também. Boa noite para a Carol. Vou passar a primeira parte da nossa apresentação aqui. E hoje eu vou trazer um case bem interessante para vocês, pessoal, que é o case da Olímpicos. Só que aí a gente não vai se atentar aqui sobre falar de tênis ou falar de loja de calçado, né? A nossa ideia aqui é falar um pouquinho sobre o case da Olímpicos, que eu não sei, a maioria aqui deve saber, mas a Olímpicos hoje é a empresa que mais vende tênis no Brasil. E aí, pessoal, tem uma coisa muito interessante, uma coisa muito legal que a Olímpicos fez, que a Olímpicos começou a ganhar muito mercado depois que ela entendeu o que ela deveria fazer, que ela deveria parar de patrocinar atletas gigantes, que ela deveria parar de investir dinheiro só em TV fechada, e ela entendeu qual que era o jogo do nicho. Eu já quero deixar para vocês aqui alguns dados aqui da Olímpicos, tá? Só para vocês terem uma ideia, a Olímpicos foi fundada em 1975, tá? E ela faz parte hoje do grupo Vulcabras. O grupo Vulcabras, hoje, ele é especializado em linha esportiva. Ele já teve, se eu não me engano, eu sempre confundo os calçados aqui, que é feminino, mas se eu não me engano, o grupo Vulcabras, ele já foi dono da Azaleia, e ele acabou vendendo e ficou focado só na parte esportiva. Para vocês terem uma ideia, eles têm outros licenciados, né, como a Under Armour, e eles têm também a Mizuno aqui no Brasil. Mizuno agora, que está começando a fazer, que pegou agora para fazer o uniforme do Botafogo, deve voltar forte aí para o Brasil, tá? Durante as décadas ali de 90 até 2000, a marca adotou uma estratégia clássica de marketing. Qual que era a estratégia? Eles patrocinaram por 19 anos a Confederação Brasileira de Vôlei, né, patrocinado Bernardinho, os outros jogadores lá, 12 anos patrocinando o comitê, o COB, né, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, e grandes clubes brasileiros, como o Flamengo, né, já fez a camisa do Cruzeiro também. Além disso, a Olímpicos, olha só que interessante, eles patrocinaram o Giba, né, o maior tenista que a gente já teve aqui, Bernardinho, que é um dos maiores técnicos, não só do vôlei, mas um dos caras mais feras que existem no mundo, né? Aliás, o Giba não é tênis, o Giba era jogador de vôlei. Gustavo Kirten, esse sim, o nosso maior jogador de tênis que o Brasil já teve, e a Mauro Imagem, que foi campeã, multicampeã de atletismo também brasileiro. E é o que acontece, apesar desse investimento bilionário, a Olímpicos sempre foi vista como tênis de segunda linha, né? Sempre foi visto como um tênis que as pessoas que eram mais focadas em tênis, em corrida, em esporte de alta performance, essas pessoas não usavam Olímpicos, eles não conseguiam, né? Apesar do investimento bilionário e a onipresença nas transmissões de televisão, a altíssima visibilidade não se convertia em prestígio tecnológico. Ou seja, a Olímpicos, ela não conseguia decolar. Ela pegava aquele nicho ali de classe D, C e D, e ela não conseguia performar na classe A e B. E ela continuava fazendo esse tipo de mídia, patrocinando grandes atletas, gastando muito dinheiro. Então, né, eles trabalhavam o marketing de transmissão. O que era? Espectadores passivos, patrocínio de elite, de grandes atletas, pessoas que estavam lá no topo, né? E publicidade unidirecional em massa. E aí, pessoal, lembra que eu já falei para vocês aqui em vários encontros, essa estratégia que as grandes empresas estão utilizando hoje, que é a estratégia dos micro-influenciadores, e aí fica para você, aqui que é vendedor, né? Que a gente tem representante aqui, para você que é gestor, que tem time de vendas, olha o que a Olímpicos entendeu. Que o que fazia, que essa conexão com grandes atletas é a mesma coisa que a gente falou para vocês. Não cria esse vínculo tão grande. Por quê? Se eu tô, por exemplo, o Ronaldo, o Alceu, que são vendedores como eu, se eles vierem indicar alguma coisa no nosso segmento, por exemplo, eu tô conversando com o Alceu lá e falo, Alceu, eu tô precisando trocar meu carro e tal, com o Ronaldo. E eles falam, não, eu comprei a caminhonete tal, comprei o carro tal, o carro é muito bom. A influência sobre a minha decisão de compra é muito maior do que se eu ver uma pessoa lá, sei lá,
um grande empresário falando daquele carro, daquele produto. Por quê? Porque essas pessoas têm uma coisa que os grandes não têm. E é aí que você tem que começar a entender que foi aqui que a Olímpicos começou a entender e foi aqui que teve a virada do jogo da Olímpicos. Essas pessoas, esses grandes formadores de opinião, que isso está cada vez menor, eles não fazem parte da minha roda, eles não fazem parte da minha comunidade. E o que a Olímpicos entendeu? Que ela deveria ir para o marketing de comunidade. O que é o marketing de comunidade? É você criar uma comunidade ao seu redor. Eu já falei em várias aulas aqui para vocês. E esse case da Olímpicos é muito interessante. Eu vou mostrar alguns números para vocês aqui, gente. Vocês vão ficar abismados que nem eu sabia. Então, assim, o que eles começaram a priorizar? Ao invés da gente ficar patrocinando aquele cara que está lá longe, a gente precisa chegar mais perto do nosso público. E aí vem a decisão. Sabe aquela historinha assim que diz assim, ó, quem quer, se você me perguntar se você me perguntar o segredo do sucesso, eu não sei, mas o do fracasso é querer agradar todo mundo. O que a Olímpicos entendeu? E quando ela fez aquele movimento, o grupo Vulcabras, quando eles fizeram aquele movimento e tiraram as empresas de sandália, os outros segmentos que não eram esportivos, só assim, a gente precisa nichar. E aí já fica né, o insight para você. Você precisa cuidar muito bem de um nicho específico. Você não pode querer abraçar o mundo. E o que eles entenderam? Falou, bom, se nós queremos ser uma marca de prestígio no segmento esportivo, a gente precisa começar a criar comunidade. A gente precisa estar aonde o nosso cliente está. Olha o lance. A gente precisa estar aonde o nosso cliente está. E o que a Olímpicos começou a fazer? Começou a trabalhar mais participação ativa, experiência direta e relacionamento e pertencimento. Gente, isso aqui é uma aula para nós, a gente que tem loja, a gente que é vendedor. Eu venho falando isso para vocês há muito tempo. Se a gente quer virar o jogo, se a gente quer ter influência, a gente precisa ser influenciador do nosso cliente. A gente precisa fazer o que a Olímpicos fez. E aí vem a tal da Smart Choice, né, que é a escolha inteligente do corredor de elite e do amador de alta performance. A transição permitiu que a marca rompesse o preconceito técnico contra o produto nacional, transformando-se na escolha inteligente. E aí, o que a Olímpicos fez, pessoal? Eles começaram a trabalhar, eles criaram um circuito, que até vou falar um pouquinho depois para vocês ali. Deixa eu só para não atropelar aqui, ó. Validação quantitativa. Dados viram do Strava. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um aplicativo que chama-se Strava. Esse aplicativo, ele é como se fosse o Instagram dos corredores, o TikTok dos corredores. Ele é um aplicativo que a pessoa vê lá a performance dele de corrida, mas também funciona como uma rede social, que você compartilha o que você está usando lá, foto, as pessoas conseguem conversar. Então, o Strava, ele é a rede social da galera que corre, tá? E o que aconteceu? A Olímpicos começou a patrocinar corrida, a patrocinar provas, a mostrar que o tênis deles não era feito só pro Bernardinho, pro Giba, pro Gustavo Kirten, né? Ele era feito para as pessoas de verdade. E olha só que interessante. Pelo terceiro ano consecutivo, e aí, pessoal, não existe alguém que corra que não conheça o Strava. Pelo terceiro ano consecutivo, de 23, 24, 25, 26, a linha Corre, que é a linha de alta performance da Olímpicos, consolidou-se como o tênis mais utilizado pelos corredores brasileiros no Strava. Só para vocês terem uma ideia, está superando Nike, Adidas e ASICS. A plataforma reúne mais de 150 milhões de usuários em todo o mundo. E eu não sei se vocês sabem, mas a corrida de rua, ela é um dos esportes que mais crescem no Brasil. Mais crescem no Brasil. E foi feita uma pesquisa e mais de 70% das pessoas que fazem corrida de rua, elas não têm pretensão de ser profissionais, elas estão correndo porque elas querem a melhor saúde. E olha só que interessante aqui, ó. Aí aqui, ó, em provas de 5 quilômetros, a Olímpicos é absoluta, é o tênis mais utilizado, primeira posição. 10 quilômetros, segunda posição, corre 4 e corre 5. A meia maratona, que são 21 quilômetros,
terceiro lugar absoluto, com corre 4 e corre 5. E maratona, quarta posição absoluta, com corre grafeno e corre supra. Em 2025, o modelo corre alcançou a sexta posição geral entre os itens mais buscados na plataforma Google Brasil. Sabe como que eles fizeram isso? Não pensando no macro, pensando no micro. E trazendo para o nosso mundo, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que impactar o nosso cliente que está perto da gente. A gente tem que parar de querer impactar todo mundo e cuidar muito bem do nosso cliente. Do nosso cliente. Eu tava separando material essa semana que eu vou trazer um outro estudo para vocês, não sei se na próxima semana ou na outra, que eu estou estudando ainda, que fala sobre um indicador que é o NRR, Net Receita Líquida por cliente ativo. Eu estou estudando agora uma coisa bem interessante que eu vou trazer uma técnica para vocês. Mas o que eu quero dizer, pessoal? Que a gente tem que focar naquele que é o nosso cliente, aquele cara que está perto da gente. Como que a gente vai impactar esse cliente? Porque esse cliente, ele vai trazer o outro cliente. Olha só isso aqui, pessoal. E o que a Olímpicos começou a fazer? Olha o que a Olímpicos começou. Na Maratona de Porto Alegre, a Olímpicos teve um crescimento de 3.200% em 5 anos. Olha só isso aqui. Em 2019, a Olímpicos, ela representava 1% de todos os corredores na maratona. Dos maratonistas que cruzavam a linha de chegada, 1% usavam Olímpicos. Em 2024, cresceu para 33%. O que a Olímpicos fez? Ela criou uma comunidade. 3.200% de crescimento. Olha só que interessante. E isso aqui é para a gente começar a pensar. O que a Olímpicos começou a fazer? Pessoal, olha só. Qual foi o mecanismo de virada? Em 2019, a Olímpicos lançou o projeto Bota para Correr, que é o BPC. Um circuito itinerante de corrida estruturado sobre o manifesto de conhecer o Brasil correndo. O que eles fizeram? Olha só que interessante. O projeto levou atletas, influenciadores digitais e treinadores para destinos desafiadores como Chapada dos Guimarães, Itacaré, que eu não sei onde que é, Serra do Cipó e Cumbuco. A marca criou um ecossistema focado na vivência e na conexão interpessoal, distanciando-se do antigo modelo de comunicação fria e unidirecional. E olha só que interessante. Eles chegavam naquelas provas e eles escolhiam algumas pessoas da comunidade lá que ia participar da corrida, e ele dava o tênis, corre com o tênis aqui, corre com o tênis aqui. A Olímpicos dava o tênis para essas pessoas que iam participar dessas corridas. Primeira coisa, eles criaram uma comunidade, que é o Bota para Correr. Depois, quando as pessoas iam para a corrida, eles distribuíam para algumas pessoas o tênis, alguns amadores, alguns semi-profissionais e alguns profissionais, para que eles utilizassem o tênis na corrida. Ou seja, criava engajamento. Lembra uns dias atrás aqui, que eu falei para vocês, não lembro se foi na última semana ou na anterior, que eu falei, gente, quer criar uma comunidade, quer cativar o teu cliente? Pega 3 clientes teus, 3, e manda um presente para esse cliente. Não um brinde, um presente. Pega o produto que ele gosta, sei lá, o cara gosta de camiseta da Hering. Pega uma camiseta nova, uma tecnologia nova que chegou da Hering, manda para esse cliente e fala, fulano, eu vou te mandar uma camiseta aqui, com uma embalagem, é presente, tá? Só vou te pedir uma coisa, grave um vídeo, na hora que você colocar essa camiseta, pode ser, falando se você gostou, se você não gostou. Quanto que vai te custar isso? Quanto que isso custou para Olímpicos, pessoal? Custou muito menos do que eles gastavam com grandes atletas. E a Olímpicos começou a despontar depois disso aí. Olha só que interessante. O Bota para Correr aqui. Canal de experiência direta. A Vila Bota para Correr funciona como um laboratório vivo de testes de produto. Os corredores inscritos receberam calçados de alta performance, como o Corre 4, o Corre Trilha 2. E realizavam as provas imediatamente com o equipamento. A gente pode fazer isso dentro do nosso negócio, né? Quantos vendedores que chega um produto novo, ele dá para o cliente dele usar, para ver se é bom. Olha só, imersão da lógica de preço. Historicamente, o consumidor de alta performance associava qualidade à marca
importadas de valor elevado. Ao oferecer um produto da Olímpicos testado na prática, a Olímpicos inverteu a lógica do custo-benefício para benefício-custo. Gente, olha que sacada genial, olha a virada da Olímpicos, demonstrando que a entrega tecnológica justificava a escolha de forma inteligente. E aí, a Olímpicos já superou, para vocês terem uma ideia, como eu falei para vocês, já é o tênis mais utilizado no aplicativo Strava. É a mesma coisa de você ter um produto mais utilizado no Instagram, tá? Geração de mini espontânea. Os participantes do circuito transformaram-se em embaixadores orgânicos altamente engajados. Gente, olha o que eu venho falando para vocês aqui nas redes sociais, propagando os resultados técnicos do tênis, a sua assessoria e grupos locais de corrida. E assim, eu acabei vendo esse case da Olímpicos, porque eu estava estudando o balanço de algumas empresas e vi alguma coisa sobre o resultado da Vulcabras. E aí eu fui estudar e eu vi esse fenômeno que a Olímpicos tem feito dentro do segmento, tá? E aqui eles criaram outros projetos aqui, como, por exemplo, o Corre Quilombo, né? Que tem a ver com a nossa identidade e tal. Então, sempre criando esses movimentos. E aqui um pouquinho da linha da evolução do Olímpicos, eu nem sei, de repente tem algum lojista aí que trabalha com o Olímpicos, vai me falar. Então, o que a Olímpicos fez também, pessoal? Isso já é um segundo ponto. A Olímpicos começou a trazer atletas amadores, gente de mídia e pessoas que conhecem de produto para desenvolver o produto. Hoje, para vocês terem uma ideia, quando a Olímpicos começa um projeto, ela consegue entregar o produto em até 4 meses. Esses produtos já estão na loja. E aqui alguma coisa sobre a tecnologia, que realmente o produto da Olímpicos hoje, além dele ser mais barato, além dele ter um grande engajamento, realmente é um produto que consegue competir com os grandes players hoje mundiais, como Nike, como Adidas, né, e como a própria ASICS. O novo mercado de corrida, democratização em massa. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que ficar ligado, pessoal. Ah, mas eu não corro. Ah, mas eu não vendo material esportivo. Você tem que entender que nós estamos vivendo um momento de wellness, né, que é o movimento da saúde. As pessoas estão migrando mais para a saúde, já falei isso para vocês também. E aí pode ser um insight para você pegar e trazer alguma coisa para o teu negócio. Por exemplo, eu falei para tem uma cliente minha que gosta muito de correr, eu já falei para ela um monte de vezes, falei, fulana, pega a sua loja e cria a corrida, o dia que você, todo dia, um dia por ano, você vai ter um dia que você vai ter a corrida da tua loja. Gente, vocês podem pegar o produto de vocês e criar esse engajamento. Já falei, criar a comunidade, tá? A Ascensão do Olímpicos insere-se em um cenário de profunda transformação demográfica. Só para vocês terem uma ideia, ó, estudo anual, por dentro do corre, conduzido pelo Olímpicos, em parceria com a Box 1824, monitora essa evolução de forma contínua, ou seja, através da comunidade, a Olímpicos consegue gerar dados. Ah, mas a Olímpicos tem milhões, pode gastar. Como é que eu vou gerar dados? Como é que eu vou fazer uma comunidade e eu vou gerar dados? É só você pegar os teus clientes, já falei para vocês aqui, criar um grupo no Telegram ou um grupo no WhatsApp e começar a mandar informação para esses clientes. Como a gente tem o nosso grupo aqui, é uma comunidade. Você precisa de informação, você vai lá e faz uma pesquisa para saber o que o teu cliente gosta mais. Você não vai criar um grupo para você vender, esquece. É um grupo para você criar engajamento. É uma plataforma, uma comunidade para você engajar com esses clientes. Onde essa comunidade, a Olímpicos, quando ela ia para essas corridas, ela não montava lá banquinha, ela não montava lá estande para vender tênis. O intuito era engajar com esses clientes. E, pessoal, a gente tem que se preocupar, antes da gente vender, em a gente engajar com as pessoas. Porque eu já falei isso para vocês. Uma das mudanças que o ser humano vem atravessando é que o ser humano nunca gostou de vendedor, mas a gente está gostando cada vez menos. Então a gente quer comprar de quem a gente tem comunidade, de quem cria uma comunidade ao nosso redor, tá? São 3 milhões de corredores em 2024. Corredores em 2025, a expansão foi de 15% apenas em um ano, tá? Adicionando 2 milhões de corredores a mais. Você imagina quantas pessoas aí na tua cidade que não está começando a correr, que não está começando a fazer um esporte. Gente, a gente precisa ter esses dados. E se a gente criar essa comunidade, a gente vai começar a criar dados, entendeu? 81% pretende continuar, tá? Dos corredores que afirmam que pretende continuar correndo nos próximos anos.
E olha só que interessante isso aqui. Divisão de gênero. Em 2024, eram 58% homem e 42% mulher. Em 2025, agora 2026, isso já equalizou. 50% para cada um, tá? Prática absoluta. Participação da classe C, 36% do total em 2024 e 43% do total em 2025 e 2026. Porque a corrida é um esporte fantástico, é um esporte que você pode fazer onde você quiser e é um esporte relativamente barato. Idade média caiu também de 37 para 34 anos. Cada vez mais as pessoas estão se preocupando em saúde, tá? Participação em provas, não foi medido em 2024, 29% correram provas e 71% sem foco competitivo em 2025, tá? Essa mudança demográfica valida a estratégia de democratização tecnológica da Olympus. Tecnologias premium, como a PBAX, tá? Que é um EVA lá super tecnológico, e fatia de preço acessível da realidade financeira da classe C. Aqui um pouquinho da receita. Pessoal, essa apresentação eu vou mandar para vocês depois, tá? Depois eu vou mandar para vocês lá com o vídeo, tá? Ó, só para vocês terem uma ideia. A linha corre responde por cerca de 20% da receita da Olímpicos hoje. 20% da receita, tá? Vamos lá. Playbook para o gestor e para o vendedor. Vendedor do futuro. Do transacional ao pertencimento. Já falei várias vezes aqui para você, tá? O que a gente precisa? Focar na conexão com o nosso cliente e mapear a jornada desse cliente. O nosso cliente está mudando. Nós estamos mudando. A nossa forma de consumir, a nossa forma de agir, ela está mudando constantemente, cada vez mais rápido. O que a gente precisa focar hoje para a gente vender mais, pessoal? Focar não no produto transacional, mas sim no pertencimento. A gente vai querer comprar, a gente vai querer se relacionar com quem a gente tem mais afinidade, tá? Gestor do futuro, do lucro do curto prazo ao LTV. O LTV, pessoal, nada mais é que o lifetime value, né? Que é o tempo. As empresas de startup utilizavam muito essa métrica. Hoje, a maioria das empresas estão utilizando. E o que a gente tem que entender? Que a gente tem que cuidar do tempo que o cliente fica conosco. Veja, segundo o Kotler, lá, que é o pai do marketing, ele fala que para você conquistar um cliente novo, e aí o pessoal que é representante aí, vocês vão me falar depois. Para conquistar um cliente novo, você gasta de 5 a 7 vezes mais do que você manter um cliente que já é da tua base. E para você manter esse cliente da tua base, para você não perder ele, você tem que focar nisso. Investir em plataforma de relacionamento e experiência e inovação aberta e com criação com os clientes. Pessoal, a gente precisa aparecer. O Ronaldo, que está aqui com a gente, fazer algumas reuniões que ele não participava, e o Ronaldo ele faz uma coisa muito legal. Todo dia tem uma postagem dele lá com uma arte com algum cliente lá, e agradecendo, ou a foto da caricatura para o cliente. Todo dia ele está postando alguma coisa. Sabe o que isso cria na mente do cliente dele? Uma memória afetiva, uma memória associativa. Ele tá relembrando o cliente dele todo dia lá. E ele não fica postando coisa de venda. Ele posta um agradecimento, ele posta a qualidade de um produto, ele faz uma charge lá, aquelas fotos de inteligência artificial dele tirando selfie com os clientes. Ele não está vendendo, mas ele está lembrando o cliente dele todo dia. E às vezes, o cliente dele, que às vezes está 2, 3 semanas sem comprar, olha a foto dele com o concorrente dele e fala assim, pô, mas eu não estou comprando do cara. E no outro dia manda mensagem. Falou, Ronaldo, tá precisando de alguma coisa. É isso que a gente precisa, nós precisamos lembrar, o nosso cliente está na cabeça do nosso cliente, tá? E o negócio do futuro, comunidade como fosso competitivo. Construir ecossistema de experiência e ativação social. Garantir agilidade de resposta operacional ao comportamento da comunidade. Pessoal, o que a gente precisa? Construir comunidade. A gente precisa construir comunidade, tá? Escute ativamente, saiba aquilo que o teu cliente está pensando, saiba aquilo que ele está agindo, tá? Essa semana eu estava conversando com um vendedor e daí falando lá que teve um problema com a cliente lá
e a cliente falando de uma outra cliente dela, que a cliente trocou ela pelo concorrente, ela foi mandar mensagem. Ah, mas, nossa, fiquei muito chateada que você foi comprar do outro, não sei o que. Gente, a gente tem que escutar o cliente, mas jamais tem que fazer, a gente tem que fazer isso antes do cliente para o concorrente. E se o cliente for para o concorrente, a gente não pode ir lá cobrar o cliente. A gente tem que ver aonde que a gente errou, tentar conversar com esse cliente para trazer ele de volta para nós. Seja ágil, alinhe o teu marketing, tecnologia e fabricação para reagir com velocidade às transformações da comunidade, tá? Fabricação aqui, a palavra saiu errada. O negócio que cria uma comunidade mais forte ao seu redor será, inevitavelmente, o líder indiscutível no seu mercado. Esse aqui é a lição do case da Olympus, que passou dos anos 2000 ali para uma marca de classe C e D que não performava, a marca que hoje vende mais que Olímpicos, vende mais que Nike, vende mais que ASICS, e é a marca hoje mais compartilhada, é a marca mais usada pelos atletas, pela rede social dos corredores, que é o Strava. Isso é uma revolução gigantesca. A gente pode usar esse case da Olímpicos para a gente utilizar dentro do nosso negócio.